Boa noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e este é o nosso primeiro vídeo de 2026. Né? É, eu disse que ia dar sequência àquele vídeo anterior, sobre a negação do livre-arbítrio pelo Robert Sapolsky. E vou dar, mas eu tenho que. Eu terei, por um dever de honestidade, eu tenho que ouvir novamente o áudio para não ficar repetindo, né? Coisas, né? E é obviamente uma sequência de vídeos que eu deveria ter feito um roteiro, mas eu não faço. Assim, eu vou começar a tentar fazer esse tipo de coisa, pelo menos em alguns vídeos, a partir deste ano. Inclusive, esse vai ser o tema do vídeo, né? O que aconteceu? Eu andei sumido, não gravando nada, não escrevendo nada, né? E aí, por que eu fiquei sumido, né? Quer dizer, ninguém deve estar se perguntando, mas enfim, é, eu mesmo coloquei essa questão, pô, por que eu não estou escrevendo? Por que eu não estou fazendo? Primeiro que eu estava, assim, tanto quanto pensativo em relação a o que produzir, o que fazer, né? Sobre o que escrever, sobre o que gravar. Tá. E, de repente, nesse meio essa reflexão e tal, me dei conta que há muito tempo eu não produzia uma coletânea das coisas que eu andei escrevendo nos últimos 10 anos, né? E, enfim, aí eu falei, poxa, já está na hora de eu fazer pelo menos uma coletânea, já que eu estou aqui assim, meio nesse parado, né? Vamos começar uma coletânea. E aí, a primeira coletânea que eu fiz para a Amazon, eu fiz em Mob, né? E que é um sistema fechado, quer dizer, você usa uma extensão que é uma extensão proprietária, que é Mob, né? Acho que todo mundo que lida com e-book conhece. Né? Então, o que acontece? Você pega, qual era o processo, basicamente, e que era aparentemente mais fácil, né? Você pegava você fazia preparava o seu texto, o seu livro, em Word, jogava nos servidores da Amazon e ela transformar aquele Word em Mob e pronto, acabou, estava resolvido o problema. Quer dizer, um trabalho prático, preguiçoso, né? E como naquele momento eu estava com pressa de colocar aquilo no ar, por uma série de razões, não importa aqui, eu segui por esse caminho, botei lá, não aconteceu basicamente nada, mas pelo menos eu tinha, que era essa a minha principal intenção, eu estava com os meus textos, pelo menos o que eu achava mais interessante, aí, no lugar acessível. Quer dizer, eu podia morrer, vamos dizer assim, né? Que talvez fosse, certamente foi, de fato foi a minha motivação naquele momento. Né? Pronto, está aí. Tem aí, se um dia alguém se interessar em descobrir Antônio Caetano está aí. Né? Aí passou-se um tempo e tal, tará, enfim, ninguém descobriu Antônio Caetano, está lá até hoje. Né? Acho que eu não vendi nada, vendi dois ou três. Mas está lá. Né? Mas há muito tempo que eu tinha pensado, eu falei, cara, é tão engraçado, né? Essa vida de o escritor desconhecido, né? Você acaba, quando você faz um livro, você acaba dando o seu livro para pessoas que você gostaria que comprassem e vendendo para pessoas para quem você gostaria de dar, né? E, pô, que desgraça. Né? E com o livro digital, quer dizer assim, sabe, eu gostaria de deixar lá acessível às pessoas para baixarem, lerem, e se quiserem me contribuir com alguma coisa, né? Que me façam, quer dizer, aquela coisa, teste a qualidade do produto, se você gostar, você me paga. Eu acho, é, em termos de comércio, eu acho bastante justo, né? Você só precisa ser honesto nas duas pontas, né? Sabe? Aí eu falei, pô, para isso eu tenho que escrever em EPUB.
EPUB que é um formato de e-book aberto. Ainda não consegui resolver esse problema dessa luz aí do fotômetro que fica se alterando a cada vez que eu me movimento, né? Vou resolver isso. Mas não agora. Aí resolvi fazer em EPUB. Aí comecei, falei, mas como é que faz em EPUB, né? Aí fui pesquisar, né? Aí pesquisando me deu um estalo. Para mim, eu preciso muito dessas sínteses, né? Na minha cabeça. O que é um e-book no formato EPUB? Provavelmente no MOB. Ele é um site feito em HTML, só que comprimido, zipado, e que o que faz o leitor de e-books? Ele é, na verdade, um navegador, só que o navegador com um descompressor, né? Então ele descomprime, arma o livro, que na verdade tem a estrutura de um site, e você lê. Falei, cara, mas HTML eu sei fazer, eu sei trabalhar com HTML. Aí descobri um programinha maravilhoso, aquelas coisas que são a beleza original e eu acho que primária e própria da internet, a despeito dos desvios que esteja sofrendo ou venha a sofrer. Mas esse caráter original não vai se perder nunca. É um programa absolutamente funcional, lindo, bacana, gratuito. Sigil, o nome dele. Gratuito. Aí eu baixei o Sigil e comecei a fazer meu livro. Aí fiz 3 livros nessa brincadeira. Fiz uma coletânea, fiz o Meditando com Descartes, peguei um outro de. Não, uns 3 ou 4 livros. Estou acabando ainda. Né? Aí falei, vou colocar tudo isso à disposição dos meus amigos. Quem quiser baixar, baixa. Quem quiser pagar, paga. Né? E isso vale para os meus amigos e vale para os desconhecidos. Pronto. Né? Acho que mercadologicamente eu já esteja justificável. Né? Você não me conhece, você me lê. Você leu, gostou, é uma pessoa legal, você é uma pessoa honesta, você me manda um dinheirinho aí, pô. 10 reais, 20 reais, que seja. Bacana, ponto. Foi isso. Aí, tudo bem. Aí, capas, preciso fazer capas, né? Pô, capas. Fazer capa no Canva, mas aí estava tomando uma surra. Eu falei, putz, então eu tenho que aprender a usar o GIMP. GIMP é outro programa gratuito, lindíssimo, um Photoshop para Linux, lindo, bonito e gratuito. Acho que tem versão paga, mas a versão gratuita é espetacular. Quer dizer, esse universo open source, né, que é de certo, cujo espírito, cujo, vamos dizer assim, o organismo, vamos chamar central, é o Linux, a ideia do Linux, né? Que é um sistema operacional e em volta dele gravita toda essa gente maravilhosa e anônima que alimenta essa ideia profundamente humana, eu diria não humana, adâmica, sabe? De que tudo aberto, tudo gratuito, etc, etc, etc. Pague o que você puder, mande um dinheirinho aí se você tiver aí, sabe? Cara, esse espírito é muito legal, sabe? Esse é o espírito open source da internet que continua andando, ele está andando, ele segue para as pessoas, você é um otimista. Eu não sou exatamente um otimista, mas eu sou alguém que busca as alternativas, pratica essas alternativas e percebe a grandeza, quer dizer, e as possibilidades, quer dizer, assim, dessas alternativas. O Linux, por exemplo, a ideia open source ela não é uma ideia alternativa, ela é o cerne de todo esse mundo digital. Né? Ainda que você possa ter o desvio, sim, e esse sim alternativo, dos Google da vida, das Meta da vida, dos Zuckerberg da vida, essa gentinha, sabe, que vai passar, vai morrer, vai à falência, vai continuar rico, vai ter filho, mas a ideia open source, a ideia do Linux e dessa ideia de uma comunidade que trabalha para todos, alternativamente,
sabe, alegremente, pelo prazer de produzir, de criar, sabe, isso aí continua, vem avançando, continua avançando ali, enquanto que os Zuckerberg vão e voltam, né? E é desse mundo que eu participo, sabe? Aí eu falei, aí, enfim, uh, um amigo meu me apresentou o Gemini. E aí, nesse meio tempo, né, eu falei, cara, outra coisa que eu percebi, eu falei assim, eu gosto muito de usar o Stremio, torrent. O Stremio, na verdade, é um grande agregador de torrents. Né? Aí você quer ver um filme que não tem nenhum streaming da vida, sabe? Ou é dificílimo de você achar, etc, etc, etc. Aí você resolve que eu queria ver esse filme. Aí você bota lá, quase sempre acontecia de você ter pelo menos uma meia dúzia de malucos no mundo todo que também estava afim de ver aquele filme naquele momento, e você acabava vendo. E aí tem grupos de pessoas, também grupos de pessoas fantásticas, anônimas, que fazem legendas e jogam no ar, anonimamente, sabe? É o prazer delas é fazer legendas. E dá para as pessoas de graça, sem esperar sequer um obrigado, porque elas nem assinam, botam lá nomes, pseudônimos. Quer dizer, há todo um mundo belíssimo, alternativo aí acontecendo, né? E as pessoas ficam, não, porque vai morrer, estou destruindo a internet. Assim, então, mais ou menos, que é, quer dizer assim, é, é esse o mundo em que nós sempre vivemos. E eu acho que ele está até melhor em comparação em alguns aspectos. Mas, enfim, isso é outro papo, né? Aí eu falei, cara, eu comecei a reparar uma coisa, que os torrents estavam ficando muito grandes. Antigamente, um torrent de um filme com 2 gigas era um negócio gigantesco. Hoje em dia, você mal consegue achar um com 2 gigas. É tudo com 20, 30, 70 gigas. Por conta do streaming, as pessoas têm baixado os filmes do streaming e de outras fontes, sei lá, e estão ficando muito grande. E outra coisa, quer dizer, assim, aqueles filmes que foram os filmes da minha vida, aqueles filmes produzidos entre os anos basicamente 70 e, sei lá, ano 2000, 30 anos ali assim, claro que tem coisa para trás, são os grandes clássicos, tem coisas presentes ainda aí, mas o grande momento do meu cinema, esses filmes estão ficando também cada vez mais difíceis de achar no streaming. Aí eu falei, cara, eu vou começar a baixar e guardar isso. Eu já de vez em quando fazia isso, mas nunca guardava direito, aí acabava perdendo, reformatava. Aí anda muito na moda a ideia de a última, vamos dizer assim, a última moda nesse universo, vamos dizer, alternativo, é você criar seu próprio servidor. É pegar um laptop velho, pegar uns HDs que você trocou o seu HD SATA, aquele pesadão que todo mundo conhece, esse aqui, né? Esse aqui é de um laptop, né? Mas tem os maiores do que isso dos desktops antigos. Pegar aqueles seus HDs que você trocou por SSD, aí ficou com ele aqui sem saber o que fazer, meter, conectar no seu laptop que você não usa nunca e criar um servidor e começar a jogar criar a sua própria nuvem, de certo modo, o que não dispensa a nuvem que está aí oferecida pelo mundo, né? Eu comecei a correr atrás disso. A minha sorte é que, ao mesmo tempo em que eu comecei a correr atrás disso, um amigo novo, querido, Felipe, me apresentou a Gemini. Gemini Gemini é a inteligência artificial do Google. Eu tinha usado o chat GPT em algumas pesquisas que eu andei fazendo sobre moedas digitais. Falei um pouco, fiz algumas, nem foram pesquisas, foram várias conversas sobre filosofia e literatura, e não fiquei muito agradado, não. Mas, de repente, quando eu apliquei a Gemini, quer dizer, quando eu, enfim,
usei a Gemini para programação, para a criação, que na verdade é uma programação de um servidor, e escolha e fazer aquilo levantar, funcionar. Cara, foi fundamental, foi impressionante os resultados. Sabe? O que quer dizer assim, inteligência artificial nada mais é do que um professor que você interrompe a aula dele a hora que você quer, começa a hora que você quer, sai da sala, volta para a sala, ele ainda fala bem de você, você fala mal dele, você não precisa agradecer, você não paga nada, quer dizer, pelo menos a princípio, né? E que para essas funções que para a maioria das pessoas são absolutamente inacessíveis e até enigmáticas, ele, por exemplo, programar é uma coisa simples para quem sabe, tá? Mas para quem não sabe é impossível, sabe? Porque na verdade é uma sintaxe, é que nem falar russo é difícil ou é fácil? Escrever em russo é difícil ou é fácil? Né? Depende, né? Se você já sabe, é fácil. O difícil é aprender. Né? Cara, aí o que aconteceu? Em 15 dias, mais ou menos, e agora vamos dizer, em mais ou menos um pouco, ainda não, acho que talvez um mês, vai bater um mês, eu criei um servidor em, em Ubuntu, usando o Ubuntu Server, entrei com uma interface gráfica chamada Casa OS, que trabalha com um novo código, vamos chamar assim, de produção de aplicativo, que chama-se Docker, tá? Que também está na moda. Né? E com isso eu montei. Aí eu comecei a colocar. Aí você tem uma série por exemplo, você pode colocar dentro do seu servidor um Jellyfin, né? Ou um Plex, que são organizadores de filmes baixados. Você baixa os filmes e ele organiza para você. Vai buscar os metadados, vai ficar tudo bonitinho, fica uma lindeza. Você dá uma olhada aí para vocês verem o que é Plex e o que é Jellyfin. Aí eu comecei a baixar os filmes, né? Aí fui buscar as legendas, fui jogando no meu servidor, usando o Jellyfin para organizar aquilo. Aí eu tenho também muito livro digital que, você pirateia, eu não pirateio nada, é a mesma coisa que o raciocínio que eu uso para mim, para os meus livros, sabe? Quer dizer, na verdade, quer dizer assim, eu poder hoje, eu vejo alguém citar um livro, um autor, eu vou lá na Biblioteca Universal, a Z-Library, e baixo alguma coisa dessa pessoa, ou o próprio livro, aí dou uma lida, coisa e tal, uma consultada, e largo de mão. Quer dizer, se a coisa me interessa muito, eu vou acabar comprando o livro. Ou se não comprar o livro daquele cara, compro de outro correlato. Ou seja, na verdade, o mercado segue funcionando. E ao contrário do que dizem, quer dizer, assim, eu acabo comprando mais livro do que comprava antes. Né? Quer dizer, assim, e alguns livros você simplesmente não tem no mercado brasileiro, sabe? Não existe, não tem tradução, não tem nada. Aí, para você, se você for comprar no mercado internacional, um livro que você baixa de graça, que você vai, sei lá, ler 20 páginas de 300, demoraria, sei lá, 15, 20 dias para chegar e custa R$ 500. Não dá, quer dizer, se não é essa a ideia, não é essa a ideia da digitalização. A ideia da digitalização é exatamente essa: é fazer circular, ensinar, aprender, autodidatismo, sabe? Trabalho em conjunto, trabalho coletivo, sabe? Doação, troca, sabe? Gostou? Manda alguma coisa aí, paga uma cervejinha para mim, coisa e tal, 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 tal. Essa é a ideia. Sabe? Essa é a ideia. Aí eu tenho muito livro, né? Aí a Gemini me ajudou a achar um outro, vamos chamar, né, de organizador ou agregador de e-books. Aí procuramos, testamos alguns, aí descobri que o que mais se adequa ao meu perfil é o Conga. Conga, né? Para nós que somos brasileiros mais velhos, sabemos o que é um Conga. E o bicho é um Conga, entendeu? É um Conga, sabe? Aí já estou catalogando meus livrinhos, aí eu organizo melhor alguma coisa.
algumas coisas eu vou jogar fora, outras eu vou deixar, enfim, sabe? Aí já está lá minha bibliotequinha arrumada. As fotos que eu tiro, hoje em dia a gente tira, eu basicamente só tiro foto das minhas gatas, eu não faço selfie, eu sou um cara de fotografia. Mas agora eu continuo a foto das minhas gatas e dos meus amigos, quando vêm me visitar e tal, tará, tará. Aí, mas onde é que estão essas fotos? Tem coisa no celular, tem coisa no Google Fotos, tem coisa não sei aonde. Menino, comecei a organizar tudo, né? E jogar no meu servidor. Aí estou usando um Fotoprisma. Fotoprisma seria a tradução em português. Fotoprisma, sabe? Para organizar as fotos. Aí o Gemini criou, Gemini criou scripts, quer dizer, para renomear os arquivos, os mais diferentes arquivos, para ficarem mais adequados à, à indexação feita pelos programas, sabe? É, outros scripts para fazer um diálogo entre. Eu uso uma nuvem chamada Mega, e também uso o Google, mas uso basicamente o Mega. Então, um diálogo cruzado entre o meu desktop, o Mega e o meu servidor. Cara, aí aprendi a usar o Tailscale para eventualmente partilhar alguma coisa com algum amigo. Putz, é impressionante a quantidade de coisa que eu aprendi em um mês junto com a inteligência artificial, sabe? Então, eu hoje, quer dizer, quando eu vejo essas previsões muito pessimistas, eu sou mais cauteloso, entende? Porque, quer dizer assim, é uma porta aberta para o sujeito esforçado, interessado, temperante, quer dizer assim, porque você tem que ter. Pô, eu tomei surra aqui em alguns momentos. Tive que desinstalar e reinstalar algumas vezes. Sabe? Tomei umas surras mesmo, surra. Mas aí você tem que ter a paciência, a perseverança, seguir ali e tal, tará. Porra, a inteligência artificial, ela não pensa exatamente, ela erra, você tem que estar atento. Ela sabe mais que você, pelo menos nesse caso, sabe. Ela é o professor, eu não sei nada de programação, mas você tem que ficar atento, ela explica um pouquinho, então você fica vendo. Aí de vez em quando ela erra, você diz, peraí, você está me dando, não é esse o endereço que você criou, o endereço é outro. Peraí, esse comando você já me deu de outra maneira e agora você está fazendo de outra, por quê? Sabe? Você tem que dialogar, mas você aprende. Eu só não me tornei. Quer dizer, evidentemente, se eu fosse o cara que estivesse procurando um caminho na área da programação, é claro que eu teria feito notas, teria organizado a coisa melhor. A quantidade de coisas que eu fiz em um mês talvez levasse 2 ou 3, porque eu estaria registrando para repetir depois. Não é muito o meu caso. Algumas coisas eu estou guardando. Se eu pudesse mostrar aqui para vocês, até posso, mas eu não vou interromper, porque eu não sei se eu vou conseguir. Mas, enfim, eu tenho a opção de post-its digitais aqui de coisas que eu vou, isso aqui eu não posso esquecer, isso aqui eu não posso esquecer. Com isso, eu organizei todo o meu desktop de novo, estou organizando toda a minha nuvem, quer dizer, que eu tenho lá no Mega. Pô, tá ficando tudo bonito, tudo arrumado, é muito legal. Já comecei a ver meus filmes, eu baixei 100 filmes. Eu tenho 100 filmes todos com no máximo 2 GB de tamanho, tudo legendadinho em português, muito bacaninha, não estou fazendo mal a ninguém, sabe? Não me sinto um pirata ladrão, sabe? Realmente. É, eu acho que isso seja. Até porque a maioria desses filmes não estão mais aí à disposição, sabe? A maioria, assim, escandalosa. E os que estão, sabe? E, quer dizer, alguns são torrents que as pessoas oferecem. Quer dizer, assim, eu não vou ganhar dinheiro com isso, eu não estou violando o direito de ninguém. E é importante que essas coisas sejam preservadas. Sabe? É importante que essas coisas sejam preservadas. É importante que alguém tenha guardado certos filmes para falar sobre eles. Para que as pessoas novas que estão vindo aí saibam que alguém fez um filme, sei lá, como quer ver, o Feitiço do Tempo, que agora já virou moda.
Ah, eu assisti, quer ver um filme que eu. Tentando lembrar aqui um filme que seja um pouco mais. Leolo. Leolo, que é uma das paixões da minha vida. Você não consegue baixar Leolo. É dificílimo. Você levei dias para baixar Leolo, sabe? Que é Leozan. Esqueci o nome é um cineasta canadense, franco-canadense, que morreu muito cedo. Ele fez 3 ou 4 filmes, todos muito aplaudidos, todos. Leolo é genial, é o filme mais triste que eu vi na minha vida. Mas é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. É o mundo visto por uma criança, o pobre mundo em que ele vive, um mundo de pobreza, abuso, burrice, violência, e que ele vê de uma maneira meio mágica, sabe? E ao mesmo trágica, sabe? O filme é lindo, o filme é lindo. É dificílimo de achar. Consegui, baixei, está aqui guardado. É preciso que alguém lembre desse filme. É preciso que alguém fale desse filme. Há filmes, por exemplo, estou agora tentando baixar um, chama-se Ginger and Fred. Fellini, mas é um Fellini meio esquecido, você não consegue baixar, sabe? Enfim, há tantos, ou pô, dos clássicos do cinema americano dos anos 30 e 40, que o grande colecionador e preservador é o Martin Scorsese. Né? Ah, eu estou redescobrindo. Eu passei o meu ano novo às gargalhadas assistindo o The Allen. Quer dizer, eu estou recuperando a minha não é nem memória, mas a ideia que eu construí do Woody Allen, que foi uma ideia construída meio que na minha juventude. Então, eu gostava muito do Woody Allen, todo mundo via o Woody Allen, mas à medida que eu fui, digamos, amadurecendo, eu fui me deixando de lado o dela como se ele fosse um autor secundário. Não é, ele é genial, sabia? Ele é genial. Sabe? E talvez daqui a 50 anos a gente fale mais de Woody Allen do que de Scorsese, por exemplo, que hoje nós valorizamos talvez mais do que o Woody Allen. Poderosa Afrodite, que eu gargalhava tanto que eu tive que pausar o filme. Eu não conseguia, eu fechava o olho gargalhando, eu falei, não posso parar o filme. Poderosa Afrodite é simplesmente genial. Ele mistura a estrutura do cinema, do teatro grego, com o musical da Broadway, com o cinema. Cara, é um escândalo, é genial, é muito bom. E ele é um bom diretor de ator, sabe? É muito bom. Aí depois eu assisti também de rolar de rir. Genial, Zelig, sabe? Zelig, que é a história do homem que queria ser amado por todos. Essa ideia, em cima dessa ideia tão absurdamente comum, banal e trágica, né? Assim, que talvez uma das tragédias da vida é você aceitar que você não será amado por todos. Você não pode perseguir isso como objetivo. Você vai precisar aprender a se defender, né? E nem todos vão te amar e alguns vão odiar você. Né? Isso é uma ideia muito comum. E aí o cara, em cima dessa ideia, ele constrói um filme inteiro, que é um documentário. Porra, cara, isso é genial. O dela é muito bom. Então, sabe, o prazer que é não ter mais também, por outro lado, ficar procurando. Ah, eu queria ver esse filme. Aí você não consegue ver porque não tem ninguém assistindo, você não consegue baixar. Aí você esquece. Agora não, está tudo ali. Estou muito feliz com isso, estou muito feliz. Estou finalizando meus livros, vou colocar meus livros aí para os amigos, ainda no mês de janeiro, sabe? Então, quer dizer assim, aquela parada que eu dei, para mim, foi uma parada estratégica importante, assim, né? É, ganhei me deu um novo ânimo também, umas conversas que tive com um amigo que a gente também não se via há tempos, ele é um cara muito interessado em filosofia, sabe? E eu estou tentando convencê-lo
de que a filosofia não é algo assim tão complicado, sabe? Como os acadêmicos tentam, ou alguns acadêmicos tentam nos fazer pensar, justamente pela vertente que eles acabaram seguindo, filosofia abaixo. Né? Então, a ideia de falar mais sobre filosofia, escrever mais sobre filosofia, meio que se reacendeu, reavivou em mim. Né? Tem alguns textos meus mais antigos que eu gostaria de acabar, tem textos novos que eu gostaria de começar a construir. Eu tenho muita vontade assim de escrever uma prosa, não vou dizer um romance, porque eu acho que o romance é uma coisa muito específica, é uma, é uma estrutura literária muito específica, que eu não sei se eu tenho fôlego, imaginação e inteligência para escrever. Mas eu gostaria de escrever uma novela, pelo menos, não uma novela de televisão, mas uma novela que é, digamos, um romance curto. Né? E finalizar, porque eu tenho também vários plots. Plot quer dizer assim, é o resumo, o primeiro tratamento, né? De como seria, né, uma história. Que são plots que eu meio que bolei pensando em eu vou escrever um romance ou uma novela, mas que talvez não passem de contos. Né? Então eu podia organizar isso. Né? Estou pensando nisso. Sabe? Essa ideia de ter esse meu servidor aqui com meus filmes, com meus livros, sabe? Isso engraçado, né? É como se eu estivesse tomando posse do meu passado, me fez eu me sentir mais rejuvenescido, de certo modo. É muito engraçado. Tomar posse do passado para rejuvenescer é muito engraçado. Mas é isso. Então, eu queria dar conta para vocês, né, e espero ter conseguido, do que me aconteceu nos últimos 6 meses, né? E que foi basicamente isso. Né? Foi essa quantidade de coisas que eu aprendi a fazer novas e que estão me dando, como diria Marx, quer dizer assim, eu estou retomando os meios de produção, quer dizer assim, eu sei fazer um livro, sei fazer um vídeo, sabe? E posso aprender tudo isso muito rapidamente, contando com a ajuda gratuita de uma inteligência artificial. Aproveitem. Ah, vai tomar o mundo, vai acabar com o emprego. Rapaz, aproveite o que tem de bom, sabe? Para que você possa é, é, combater o que tem de mal. Faça as coisas, use as coisas a seu favor. É isso, basicamente. Um beijo e espero amanhã ou depois, essa semana ainda, vou voltar ao Sapolsky, sabe? Acho inadmissível a negação do livre-arbítrio. Acho que faz mal às pessoas terem essa ideia. E vou aprender com a inteligência artificial a resolver esse problema dessa luz que vai mudando as cores à medida que eu me mexo.